Bom dia, amigos. Dia 2 de junho de 2025, 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã na Ucrânia. O dia de ontem foi o dia de ataque a diversas bases aéreas na Rússia. Realmente, vocês verão mais adiante que foi o ataque do século, quer dizer, um prejuízo incalculável para a Rússia, uma vez que os grandes bombardeios destruídos no ataque não tem como ser reconstruído. Eles não têm, com as sanções, condições de... Isso aí é coisa do tempo da União Soviética. Hoje a Rússia não consegue reconstruir aquilo que perdeu. É claro que em algum lugar aí um governador disse que são falsos, né? Isso faz parte da guerra, né? Você não quer dizer para o inimigo que ele acertou alguma coisa. Então, as informações dos russos é no intuito de esconder o acontecido. Inclusive, para o público interno deles, eles não divulgam o ataque aos aeródromos. Eles divulgam apenas ataques à ferrovia e coisas menores. É um problema do controle da propaganda. A defesa aérea ucraniana bateu 15 dos 80 drones do tipo Shahed e outros 37 foram interceptados por meios de guerra eletrônica. O exército russo também lançou 3 mísseis balísticos Iskander-M, todos 3 derrubados pela defesa antiaérea, tá? Os serviços de segurança russos revistaram o armazém em Chelyabinsk, que foi geolocalizado como uma instalação de montagem de contêineres com drones a partir de imagens do Serviço de Segurança da Ucrânia. Então, vocês veem que a Rússia só tomou conhecimento do local onde estavam armazenados os drones pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Então, logicamente, a Ucrânia, o GUR, né, só divulgou essas imagens depois que todo o seu pessoal estava de volta na Ucrânia em segurança. Apesar de que você vai ver que em alguns lugares eles estão dizendo que prenderam, fizeram, aconteceram. Isso é normal numa Rússia onde você dá má notícia equivale a suicídio. Então todo mundo pinta a coisa sempre de uma forma melhor. Os serviços de segurança russos teriam detido um motorista de um caminhão que transportava dezenas de drones para Olenegorsk. Eu não acredito, mas é o que está sendo dito por aí. Se olharem o mapa... Deixa eu diminuir mais. Se olharem o mapa, vocês veem que tem ataques ucranianos, tá vendo? Bem longe na Rússia, quase chegando no Japão. Tem ataques aqui no meio, tem ataque em todo lugar. Então, foi uma festa. Foi uma festa. A Operação Especial Web, como resultado da qual o Serviço de Segurança da Ucrânia alvejou 41 aeronaves estratégicas russas, foi preparada por mais de 1 ano e meio. Mas isso tudo, já disse, vocês verão em detalhes mais adiante. Um caminhão com drones prestes a atacar a base aérea de Ukranka, na região de Amur, pegou fogo. Será que pegou fogo mesmo? Bom, aqui não mostra ele pegando fogo, mas tudo bem, vamos acreditar que pegou fogo. De repente, se ele se atrasou, né? Porque o ataque foi sincronizado para que todos os drones saíssem no mesmo horário e todos eles utilizaram o sistema de telefonia russo para poder, né, se ligar e partir para o ataque, em todo caso.
Os serviços de segurança russos revistaram o armazém, já falei. Deixa eu ver, vamos lá para cima, para Murmansk. O governador da região de Murmansk, Andrei Shibis, disse que os relatos de explosões em Severomorsk são falsos. Tudo bem, se ele diz que são falsos, daqui a pouco vai aparecer o mapa de filmes e outras fotos de satélite, aí a gente vai saber como é que era o falso. Serviços de segurança russos teriam detido um motorista de um caminhão que transportava dezenas de drones para Olenegorsk. Vamos ver aqui mais perto. Aqui mais perto. Vamos ver aqui. Imagem de incêndio no campo de aviação militar de Ivanovo. Aí o cara não pode falar nada, né? Porque você está mostrando o mapa de incêndio. Vamos ver aqui. O Comitê Investigativo Russo alterou a redação do relatório sobre pontes derrubadas na região de Kursk e Bryansk, de explodidas para desabadas. É aquilo que eu disse, né? O cara não pode pintar, não pode falar a verdade, ele tem que tentar melhorar. Explodidas foi coisa da Ucrânia, desabada não, caiu de velha, caiu de... É coisa de russo, não interessa. Delegação russa partiu para Istambul. Olha, a Ucrânia já está lá e eles estão partindo agora, mas tudo bem. Explosões relatadas no campo de aviação de Diaghilevo. Mais para baixo aqui. Ministério da Defesa Russa afirma ter abatido 53 drones nas últimas 2 horas. Tem que saber como que eles abateram, porque às vezes ele abate com o próprio avião deles, né? Então, né? Abate com a cabeça, tem que ver como é que abateram. Aqui embaixo, cerca de 10 explosões foram relatadas em Lipetsk. Defesa Aérea trabalhou na cidade. Aqui, Ministério da Defesa da Rússia, seja dito. Explosões relatadas em Kursk. Fumaça está subindo em um dos distritos após possível ataque de drones. Mas aqui em cima, outra ferrovia foi explodida na região de Bryansk, entre as estações de Unesh e Zesha. O pessoal da Tesh, né, que são os partisãs da Ucrânia, reivindicaram o ataque à ferrovia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou explosões em Kursk. Aqui azulzinho, aqui embaixo, tá para ver? A mídia russa relata um ataque com mísseis de cruzeiro Storm Shadow na zona industrial da cidade de Sorokine, na parte ocupada da região de Luhansk, na Ucrânia. Que bom que ele sabe que é Storm Shadow, né? Partidários ucranianos da Tesh explodiram a ferrovia entre Volnovakha e Mariupol, na região de Donetsk. Aquilo que eu falei, pessoal da Tesh tá bem ativo. Então vocês veem que teve ataque em toda a Rússia, que é para eles sentirem. Agora presta atenção. Afe Maria. Tá vendo? Eu não sei por que tem amigos que ficam perdendo tempo em traduzir aqui, aí demora a tradução. Gente, o Google é fantástico. Você bota o botão da direita, traduzir para o português, tá vendo? Ah, não aparece. Mas tudo bem. Botão da direita, traduzir para o português, aí ele traduz. Então você não precisa ficar fazendo ginástica. E aí todo mundo pode acompanhar a leitura, se for o caso. Olha que coisa. O americano está morrendo de medo, porque ele é amiguinho do Putin. O ataque foi devastador, né? Então, o americano já está dizendo que, olha só, os Estados Unidos não forneceram à Ucrânia
nenhuma informação para o planejamento da Operação Pavutina, visando instalações militares russas, relata Jennifer Jacobs, repórter sênior da Casa Branca da CBS News. Todas as informações foram coletadas de forma independente pela Ucrânia. Zelensky não foi informado por autoridades americanas. Então, olha que absurdo. O americano está morrendo de medo que a Rússia tenha achado que eles tiveram alguma participação. Não, nesse 1 ano e meio de planejamento, foi tudo do Vasily. Vocês vão ver quem fez, como fez. Vou mostrar tudo mais adiante. Mas olha que absurdo. Um país como os Estados Unidos, que francamente deveria estar do lado da justiça, né? Está do lado do opressor. E está morrendo de medo, já disse, olha, nós não tivemos nada com isso, nós não informamos nada, não sei o quê. Que bom que eles disseram que não fizeram nada mesmo, porque se tivesse feito, teria sido como a vez que ia haver uma ofensiva ucraniana e o Biden informou a Rússia e houve um banho de sangue, tá? Muito bem, nessa foto aí a gente tem, tá vendo aquele quadradinho vermelho do satélite da NASA? Então, o aeródromo de Tikhochetsk é uma base aérea militar das Forças Aeroespaciais Russas. Abriga o 627 Regimento de Aviação de Treinamento. Principal aeronave na base é o avião de treinamento L-39 Albatroz. E um incêndio foi registrado nesse aeródromo russo de Tikhorets, território de Krasnodar. O incêndio foi observado na área de 2 hangares. Então, na fotografia da direita, você vê os dois hangares atingidos pelo fogo. Aqui uma boa notícia: o nacionalista conservador Karol Nawrocki venceu oficialmente as eleições na Polônia, tá? Então, a Polônia continua do lado certo, digamos assim. Agora, olha aqui embaixo, você já tem a delegação da Ucrânia. Uma delegação ucraniana liderada pelo ministro da Defesa, Umerov, chegou a Istambul para conversar com a Rússia. A reunião foi marcada para tarde, né, para a tarde de hoje, e a Rússia ainda não apresentou seu documento, embora afirme já ter concluído a preparação. Sei lá. Em cima, o Máximo 25 diz o seguinte: no total, de acordo com imagens de satélites e vídeos de acertos confirmados, temos na base aérea de Belaia, porque foram várias bases atacadas. Então, em Belaia, confirmado destruído, teve 4 Tupolev 95M. Tupolev é aquele super bombardeiro gigante que carrega míssil, inclusive nuclear, tá? Aquele grandão, parece uma B-29 do tempo da Segunda Guerra, é um troço gigante. Também 4 Tupolev 22M3, é a mesma coisa, mesmo esse no aeródromo de Olenia. Os Tupolev 95, 22, é tudo a mesma coisa. Muda um pouco as características, o armamento, o tipo são detalhes, mas o avião é o mesmo. E também 4 Tupolevs 95MS. Então, tem 4 na base de Belaia e 4 na base de Olenia. Tá vendo? Tá escrito ali, é só acompanhar a leitura. E um Antonov 12. Antonov é aquele gigante fabricado na Ucrânia. O negócio tá bom. Vamos às baixas e vamos prosseguir, porque tem muita informação. De ontem para hoje, 1.140 soldados. 2 tanques, 7 blindados de transporte de tropa, 48 peças de artilharia, 2 sistemas antiaéreo, 256 UAVs, 3 mísseis de cruzeiro, que eu já informei no início,
e 137 veículos de transporte de logística. Vê que aumentou tudo, né? Apesar dos ataques massivos da Ucrânia na Rússia, a Rússia também estava tentando atacar em todas as frentes para tentar mostrar serviço nas conversações lá na Turquia. Conversação que não adianta nada, então não adianta mostrar serviço, porque vai ter que devolver toda essa coisa que conquistou. Vamos direto para a galeria de membros e não perder mais tempo. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. O mundo ontem acordou besta. É, isso que você ouviu mesmo. O mundo acordou besta. Infelizmente eu não vi porque eu entro muito cedo e as notícias ainda não tinham se espalhado, né? Eram 10 e pouco da manhã na Ucrânia, quando eu coloquei no ar a minha edição diária e não tinha essa informação. A informação chegou depois. Depois, quando eu estava voltando da corrida que eu fui levar a baixinha. E começou com uma discussão em Washington. É isso aí que você está pensando. Uma discussão em Washington. Os jornais queriam saber se o Trump sabia ou não sabia do ataque ucraniano nas bases aéreas da Rússia. Eram ou não eram? Segundo a CBS News, Washington não foi informado com antecedência pela Ucrânia sobre a operação de ontem, ao contrário do que relata o Axios. Aí eu fui ver o que o Axios dizia. O Axios dizia: uma autoridade ucraniana confirmou ao Axios que a Ucrânia notificou com antecedência o governo Trump sobre o ataque de ontem às bases aéreas russas. Bom, se notificou ou não notificou, é uma coisa. Eu me lembro que quando a última vez que a Ucrânia foi fazer uma operação, uma contraofensiva grande lá no norte, e avisou o presidente Biden, o Biden na mesma hora telefonou para o Putin, e os russos então se prepararam e a ofensiva morreu. Muita gente morreu porque os americanos entregaram. Aí a Ucrânia aprendeu. Quando tem alguma coisa importante, ela primeiro faz, depois comunica. Por quê? Porque o americano jamais foi digno de confiança.
Eles passavam todas as informações, toda a parte de inteligência passava para o inimigo. É complicado ter um amigo assim. Bom, então, como muita gente pode não estar ciente, vamos aos fatos. Mais de 40 bombardeiros estratégicos russos estacionados foram atingidos por drones ucranianos de ataque de curto alcance em 4 bases, abrangendo 4.000 quilômetros de Murmansk a Irkutsk. 150 drones foram transportados secretamente para as bases, ativados via redes celulares russas. A operação Spiderweb da SBU. SBU é o Serviço Secreto, Serviço de Inteligência da Ucrânia. Mas isso é o início, tem mais. Vamos ver aqui embaixo. A operação secreta levou 1 ano e meio para ser planejada. Vocês vejam que não é fácil fazer uma coisa desse tamanho, com essa envergadura e com esse grau de perigo, né? Durante 1 ano e meio ela levou para ser planejada. Os pequenos drones, esses drones baratos, foram transportados em estruturas de madeira em caminhões próximos a 4 bases aéreas: Belaia, Diaghilevo, Olenia e Ivanovo, em toda a Rússia, e ativados simultaneamente. Então, na hora que ligaram o troço e ativaram, todos os drones saíram dos caminhões, dos galpões, dos armazéns ao mesmo tempo. Isso poderia ser catastrófico para a aviação estratégica russa. Então tá aí, na foto, você vê como eles estavam, né, como eles foram transportados em caixas, em caminhões, né, pouco a pouco, para que a operação toda continuasse em sigilo, né? Então, muita discrição. Olha o tamanho desses super bombardeiros, que é aqueles que levavam mísseis balísticos e lançavam toda noite mísseis balísticos contra a pobre da Ucrânia. Olha o tamanho. E hoje, com as sanções, a Rússia não tem condições de fabricar. Então, é uma perda irreparável. Irreparável, para quem não conhece bem o português, quer dizer que não vão conseguir repor. A operação especial Spiderweb foi supervisionada pessoalmente por Volodymyr Zelensky, segundo a União. Então, aí vai um recado para aqueles russetes que ficam dizendo que não, ele é um atorzinho, é um comediante, é um não sei que lázinho, né? Gostam de diminuir o Zelensky. Então você vê que ele supervisionou pessoalmente. E o que você vê do Zelensky toda hora? Ele viajando por toda a Europa. Não só a Europa, e Ásia também, que ele vai à Turquia. Então, ele não parou os seus contatos, mas supervisionou durante 1 ano e meio, pessoalmente, a operação especial Spiderweb. Citando uma fonte, a agência relata que 41 aeronaves foram atingidas durante o ataque a aeródromos militares na Rússia. A operação de codinome Spiderweb estava sob controle direto do presidente da Ucrânia e foi realizada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, liderada por Vassil Maliuk. Segundo a fonte, os preparativos para a operação levaram mais de 1 ano e meio devido à logística complexa. Primeiro, o SBU contrabandeou drones FPV para a Rússia, seguidos por cabines móveis de madeira que foram escondidas dentro de caminhões. Quando os drones foram lançados, os tetos das cabines se abriram remotamente, escreve a União.
Fontes da agência acrescentaram que os organizadores da operação já estão de volta ao território ucraniano, ou seja, já estão em segurança. Ai, ai. Chupa. Tá queimando e eu tô rindo. Talvez a Rússia concorde com cessar-fogo no ar e no mar amanhã. Parece que um de seus submarinos nucleares foi afundado também. Será? 41 bombardeiros de um submarino nuclear? Preste atenção. Tá vendo esse caminhão estacionado? Então preste atenção que esse é o vídeo aonde os drones, quer dizer, parte deles, né? Porque eram vários aeródromos, né? Então, os drones estavam todos preparados e foram acionados de dentro do caminhão. Presta atenção que você vai ver um drone saindo do caminhão. Olha lá, o drone levantando o voo, tá vendo? Lá vai o drone. Então, isso foi uma parte da operação Spiderweb. Amigos, toda essa manobra demonstra algo além da engenhosidade da Ucrânia em operações militares e de inteligência. À medida que o apoio e a influência americanos diminuem, a autonomia de Kiev aumenta. Chega de pedir permissão ou implorar por perdão. Os serviços especiais estarão caçando com sucesso. Ataque mental ontem aos aeródromos russos, uma mudança no ritmo da guerra. Canais russos do Telegram afirmam terem identificado o armazém usado pelo SBU, considerando que essas fotos foram divulgadas pelos próprios ucranianos. Podemos presumir com segurança que todos os agentes do SBU já haviam desaparecido há muito tempo. Aliás, já fomos informados que eles já estão em segurança na Ucrânia. O passarinho que acorda cedo bebe água mais limpa, né? Então vocês estão vendo em primeira mão e provavelmente mais tarde todo mundo vai mostrar. E alguns ainda acham que os russos têm alguma chance contra essas pessoas aí. Aqui está o homem que estava no comando da operação ucraniana de ontem, que destruiu bilhões na frota insubstituível de bombardeiros estratégicos da Rússia com drones de plásticos baratos. Esse é o Vasil Maliuk. Até tem um pôster aqui. Faz bem justiça. Preste atenção que isso é uma imagem icônica. Chefe do SBU, Maliuk, durante a operação especial Teia de Aranha, né? Olha lá o mapa dos aeródromos, os bombardeios, todo o planejamento. Esse é o Maliuk. Veja o filme do drone FPV e ali adiante você está vendo enfileirado os bombardeiros, né? Estavam tranquilos, que pela distância de Murmansk é onde fica a maior base naval dos russos. Fica lá quase no Ártico, lá no norte, lá em cima. E é tão longe que eles estavam ali, tá vendo? Enfileirados, despreocupados, sem proteção nenhuma, ao ar livre. Então vamos ver o drone em ação. Tá aí, lá vai o drone. Ó, passou pelo primeiro, o segundo já está em chamas. Esse filme foi mostrado ontem, muita gente viu esse filme ontem. E lá vai ele. Tem mais um, mais um. Opa, esse aí já foi atingido. Cada caminhão, van ou veículo grande nas estradas da Rússia se tornou um potencial plataforma de lançamento de FPV e uma grande dor de cabeça para os serviços de segurança russos. Qualquer país que não tenha a maior parte de seus recursos aéreos em abrigos reforçados para aeronaves
pode querer começar a construir novas instalações amanhã de manhã. Bom, vocês devem ter uma ideia do que surgiu de memes e piadinhas na rede depois desse bombardeio, o maior desastre do século, segundo um jornal francês. O Thiago recebeu no WhatsApp esse meme aí, porque lembra do Donald Trump, que vivia, mania dele dizer, não, Zelensky não tem as cartas. Quem tem as cartas é o Putin, Zelensky não tem as cartas. Aí, em resposta a esse idiota louro, fizeram o seguinte meme, presta atenção. Vê se você saca. Ó, quem é que tem um as na manga? Né? Quem é que tem as cartas agora? Mais um. Você não tem as cartas. Ele falava com aquela forma dele petulante, nojenta. Cara, que raiva que eu tenho desse diabo louro. Mas é meme. Esse aí mostra o caminhão, onde foi tudo organizado, né? Montaram os drones todos no caminhão e aí, utilizando a telefonia da própria Rússia, acionaram todos eles ao mesmo tempo e partiram para o ataque. Esse é o Vasily, né? Esse é um meme, claro, feito pelo IA. Mas esse cara foi o cabeça de tudo, ele que comandou a operação, ele que bolou e comandou essa operação, cujo planejamento levou 1 ano e meio. O caminhão Trojan, cheio de drones FPV ucraniano, que destruiu a frota de bombardeio estratégico da Rússia na base aérea de Belaya, na região de Irkutsk, estava estacionado em um posto de gasolina bem próximo ao campo de aviação. O engraçado é que agora, em 2 campos, né, em 2 desses aeródromos aí bem distantes um do outro, a Rússia está dizendo em cada um deles que aprendi o motorista do caminhão, aprendi o caminhão e impedi. Agora o russo diz que conseguiu. Eles nem sabiam de história de caminhão. A história do caminhão só apareceu agora nas redes ucranianas, depois que o pessoal já estava em segurança, né? Ninguém ia contar essa história e colocar em perigo o pessoal do serviço secreto. Só doido mesmo. Meu Deus, irrita. Eu não gosto de ficar mostrando isso, porque dá a impressão de que o meu canal está incitando, né, a revolta, incitando a violência, incitando qualquer titica. Tá certo. Esse barulhinho é o Kaspersky. É um antivírus russo que eu gosto de usar. Tem russo competente, apesar de tudo. Não sei se o cara é honesto, mas deixa pra lá, isso é outra história. Tá dizendo que foi negado que algum malware, algum bicho ruim, tentou fazer download ou entrar no meu computador, eles bloquearam. Isso aí é função do antivírus meu. Mas olha só. Silêncio absoluto enquanto a Rússia ataca centros civis ucranianos e intensifica uma nova ofensiva na semana passada. Tá? Todo dia a Rússia mata gente, bombardeia casa dos outros, não sei o quê. O americano não fala merda nenhuma, desculpa o termo. Agora, no momento em que a Ucrânia se defende, Kiev é, de alguma forma, culpada por sabotar as negociações de paz. É o que está escrito aí. Bombardear não sei o quê, bombardeios estratégicos, um dia antes das rodadas de conversa de paz. Que conversa de paz? Aquelas conversas são para inglês ver, coisa de Cerca Lourenço. Aquilo não vai chegar a lugar nenhum. Agora vai ser um bom lugar agora, um bom palco para o russo ficar chorando e dizendo mentira. Né? Engraçado é que todo dia matam civil. Civil pode matar. Agora, bombardeio que fica soltando bomba em cima dos civis não pode destruir. O americano é muito cretino, viu?
Deixa eu parar por aqui, senão vão fechar meu canal para balanço. Isso é que deviam contar para o Trump. Deixa eu tirar o som. Tá em ucraniano. Em 1º de junho de 1996, os últimos mísseis nucleares foram trazidos da Ucrânia para a Rússia. No dia seguinte, a Ucrânia perdeu seu status de Estado nuclear após a assinatura do Memorando de Budapeste. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia deram garantias de que a segurança e a soberania ucranianas seriam preservadas. Então isso é que nego tem que esfregar na cara daquele louro maluco e não essa história de cartas. Isso não é hora de ficar jogando carta. Aliás, de jogo ele deve entender, né? Porque ele está jogando com a vida dos outros. Não é a dele? Deixa eu mudar de assunto, que esse dos bombardeiros já foi mais do que explicado. Parece que a Ucrânia fundou também um submarino nuclear. Se fez isso, vai ser o segundo submarino afundado pela Ucrânia. Canais de monitoramento do Okstan relatam um ataque de drones à sede da Frota do Norte da Rússia. Explosões também foram ouvidas em Severomorsk, onde submarinos nucleares russos estão baseados. O vídeo mostra uma coluna de fumaça preta espessa e sons de detonação de munições, segundo o SBU. Olha o barulho, dá para ouvir o barulho. Explosões secundárias, hein? Tá vendo a base? A base é lá quase chegando no Ártico, lá tudo gelado. Tomara que tenha afundado mesmo o submarino. Essa aí é a maior base naval russa. Aliás, tem que diminuir para vocês poderem ver, desculpa. Estava tão empolgado que o troço ficou fora de quadro. Agora dá para ver, né? Tá vendo? A maior base naval russa. Olha só quanto navio tem lá, gente. Cor de louco, cor de louco. É a mesma história, mas agora é contada pelo Anton Gerashenko com um pouco mais de informações. Em 1º de junho de 96, os últimos mísseis nucleares foram trazidos da Ucrânia para a Rússia e no dia seguinte, a Ucrânia perdeu seu status de Estado nuclear após assinar o Memorando de Budapeste. Já foi falado. Estados Unidos, Reino Unido e Rússia deram garantia, aquele bababá todo. Em troca, a Ucrânia prometeu abrir mão de seu arsenal nuclear, 1/3 do arsenal nuclear soviético no total. A Ucrânia cumpriu sua parte do acordo. Em 1996, todas as ogivas nucleares ucranianas foram transferidas para a Rússia. Alguns outros equipamentos militares, como bombardeiros estratégicos, esses que foram destruídos ontem, foram simplesmente descartados. Alguns foram transferidos para a Rússia e, de acordo com investigações recentes, agora são usados para ataques com mísseis contra a Ucrânia. Em 2014, a Rússia quebrou suas promessas anexando a Crimeia e invadindo o Donbás. Em 2022, a Rússia lançou uma invasão em larga escala à Ucrânia e não ousaria atacar outro estado nuclear, é claro. A agressão russa hoje é uma consequência direta do Memorando de Budapeste. Hoje, a Ucrânia lançou, ontem, né? A Ucrânia lançou um ataque bem sucedido à aviação estratégica russa. Tupolev 95 e Tupolev 160 são capazes de lançar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares. Bom, agora pegaram fogo, não são mais capazes, não. E assim, chegamos ao final de mais esta edição. Como viram, a Ucrânia
fez um ataque devastador e não sei como é que a Rússia vai reagir, né? Com certeza eles vão querer vingança e vão retaliar esse ataque. Não tenha dúvida. Mas como ainda está muito cedo, vamos aguardar o resto do dia. Vamos à galeria de membros para não perder tempo e logo depois, na galeria de abraços, eu termino o que eu estava falando. Muito bem. Porque agora com essas duas galerias de abraço, fica complicado, né? Ou eu falo tudo na primeira ou eu falo tudo agora. É melhor falar agora no final para poder me despedir. Agradeço muito você ter doado seu precioso tempo em assistir aquilo que nós separamos para vocês. Foi um dia atípico, ainda comentando os acontecimentos de ontem, né? Ninguém do canal espera resultado dessas conversações. Parece que é o ministro Merov que vai do lado da Ucrânia, mas do lado da Rússia foi um segundo escalão de gente desconhecida que só vai lá para fazer onda, porque não tem autoridade para decidir coisa nenhuma. Então, é uma perda de tempo. Mas Zelensky, se deixar de ir, vão fazer um drama dizendo que ele é que quer guerra, né? Porque o Trump está querendo pretexto para acusar a Ucrânia de alguma coisa, para ele poder ficar do lado do amiguinho. Então, já andaram fazendo barulho. Você vê que toda noite a Rússia ataca a Ucrânia, ninguém fala nada. Agora, foi a Ucrânia atacar a Rússia, você vai ver que vai ficar todo mundo dizendo que a Ucrânia que está atrapalhando as conversações de paz. Que conversação de paz? A do Trump, que dá mais 2 semanas, depois dá mais 2 semanas, quando chegar nas 2 semanas ele vai dar mais 2 semanas. E eu não sei se é o Putin que está enrolando o Trump ou o Trump que está enrolando o mundo inteiro. Né? Porque, bom, deixa para lá. Gente, um abraço a todos, um abraço ao Carlos Caldeira de Salvador, Bahia, e até amanhã, se Deus quiser.